E se a Bíblia, as pirâmides do Egito e o futuro da nossa tecnologia estivessem todos conectados por um único código antigo? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo numa fonte que propõe exatamente isso, ligando alguns dos maiores mistérios da humanidade de um jeito bem surpreendente. A fonte que a gente está explorando parte de uma ideia central bem provocadora. E se figuras como Enoque, da Bíblia, Imhotep, do Egito, e Hermes, da Grécia, não fossem pessoas diferentes, mas sim a mesma consciência se manifestando em épocas e lugares distintos? Vamos seguir essa linha de raciocínio para ver onde ela nos leva. E aqui está a revelação central dessa fonte. Enoque, o patriarca bíblico que andou com Deus. Imhotep, o gênio arquiteto egípcio. Hermes, o grande sábio grego. A teoria é que todos eles, e até outros, como Idris na tradição islâmica, são na verdade a mesma pessoa, um único iniciado cujo conhecimento atravessou civilizações, um segredo que, segundo a fonte, era guardado a 7 chaves por sociedades com a maçonaria de alto grau. E essa figura, quando conhecida no Egito como Imhotep, é descrita como o primeiro grande gênio da humanidade. Pensa bem, não era só o arquiteto da primeira pirâmide e o pai da medicina. Ele também teria sido o primeiro filósofo, o iniciado completo, com acesso a conhecimentos que, para a época, pareciam ir diretamente do futuro. A Bíblia nos dá uma pista que é crucial sobre o destino de Enoque, com essa passagem super famosa. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou. A interpretação mais comum, claro, é metafórica, mas a fonte que a gente está analisando aqui propõe uma leitura bem mais literal. E aqui está o contraste. De um lado, a visão simbólica, que fala de uma morte santa, pacífica. Do outro, a visão da nossa fonte, que diz que o desaparecimento de Enoque foi um evento físico, uma abdução. Mas veja bem, não por alienígenas, e sim por uma tecnologia divina avançada capaz de transportar matéria de forma perfeita. Essa linha de pensamento acaba reinterpretando vários outros textos antigos. Descrições como carruagens de fogo ou rodas dentro de rodas não seriam mais só poesia, mas sim tentativas de descrever tecnologias avançadíssimas usando a linguagem que eles tinham na época. É basicamente uma tradução de fenômenos que hoje a gente poderia chamar de ufológicos. E a conexão com o Egito fica ainda mais profunda aqui. As pirâmides ganham um significado completamente novo. Não são apenas túmulos, mas marcadores do local exato onde Enoque teria ascendido. A fonte ainda argumenta que a geometria delas espelha o corpo humano, com as pirâmides representando as vértebras e o rio Nilo, a grande coluna de energia, transformando toda aquela paisagem num verdadeiro templo. Mas o conhecimento desse grande sábio não desapareceu, não. Ele teria sido transmitido através do hermetismo. E como Hermes é só outro nome para Enoque, o hermetismo seria então o sistema operacional filosófico que ele nos deixou. Quase um manual com as leis universais da realidade. E essas são as leis, os famosos 7 princípios herméticos. Do mentalismo, que diz que tudo é mente, a correspondência, o famoso o que está em cima é como o que está embaixo. A fonte argumenta que esses princípios são a própria arquitetura da realidade e que eles formam a base para tudo o que viria depois. E aqui, a teoria faz uma ponte muito importante. A vinda de Cristo não é vista como uma ruptura, mas como um cumprimento. Ele não teria vindo para anular a sabedoria antiga, e sim para vivê-la e ensiná-la de uma forma nova, focada na unidade, no amor e principalmente na igualdade. O ponto crucial, segundo essa fonte, é este conflito que acontece dentro de nós. De um lado, o chamado reino espiritual, que exige igualdade e unidade. Do outro, o nosso ego, que está sempre buscando destaque, mérito individual e, claro, se sentir superior. Essa seria a batalha fundamental que acontece dentro da consciência humana. E essa visão redefine até conceitos que a gente conhece bem como o batismo. Ele deixa de ser só um ritual externo e se torna um símbolo para um processo interno e profundo. A morte do eu individualista, a dissolução do ego, para que uma nova consciência, unificada, possa finalmente nascer. E agora, a fonte nos leva para o futuro, propondo 3 estágios de desenvolvimento ufológico. O primeiro é a ufologia humana, que é a tecnologia que a gente já criou e vê todo dia por aí, como drones e voos espaciais privados. O segundo é a tecnocracia, a fase de transição em que a gente estaria vivendo agora, marcada pela ascensão da inteligência artificial e nossa fusão crescente com a tecnologia. E o terceiro é o que a fonte chama de futuro profetizado. Esse futuro é chamado de Tecnotel, ou ufologia divina. A ideia aqui é que teologia e tecnologia vão se fundir completamente. As manifestações que antes eram vistas como milagres ou eventos puramente espirituais vão passar a acontecer por meios quânticos e tecnológicos.
É a proposta de que o sagrado vai se manifestar através da ciência mais avançada que se possa imaginar. Então, a pergunta que fica é: como nos preparamos para essa nova era? A fonte é bem enfática nisso. A preparação não é sobre acumular mais tecnologia, mas sim sobre cultivar a consciência. O caminho, como foi ilustrado, exige a superação do ego, a aceitação total da igualdade e a busca consciente pela unidade. A verdadeira missão, no fim das contas, é uma transformação interna. E assim, essa teoria toda nos deixa com esta questão final para refletir. Ao conectar Enoque, as pirâmides e um futuro super tecnológico, a fonte nos desafia a pensar. A verdadeira preparação para o que está por vir está na construção de máquinas cada vez mais avançadas ou está na transformação da nossa própria consciência? A resposta, segundo essa visão, pode definir o nosso futuro.